Então, todo mundo no mudo, que o Dodô entra no meio da parada. 3, 2... Opa, peraí, 3, 2, 1, não, a Mara acabou de entrar no quarto. Meu celular parou de carregar. Por quê? É o carregador que eu tô colocando. Aborta! Filmagem abortada. O Rafinha falou, aborta. Ai. Agora vai. 3, 2, 1... Fala, seus urubu, continua tudo quarentenado com vocês? Tá começando mais um episódio do Zonecast, aquele podcast que gosta de reforçar, aqui prezamos pelas vidas. Então, chega mais play, chama os bombeiros Dodô, boa viagem Anete, belas cutucadas Luquiba, e pode desabafar Rafiki. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente, está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Ao meu lado, eu chamaria o Dodô, mas tivemos um problema pesado aí na gravação, daqui a pouco ele entra. Por enquanto, fala, Rafik, meu palestrinha querido, tudo bem com você? Oba, meu povo, tudo tranquilo? Bom, na falta do Dodô, ficou para mim a incumbência de falar o texto, mas pelo menos dessa vez o texto está aqui na minha frente, é mais fácil. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Tailgate Zone no Facebook e no Instagram, e um pouquinho diferente no Twitter. Tailgate Zone _BR. E também não nos deixe de nos procurar no YouTube para ver as nossas lives. Especialmente aquela semanal do Too Green to Warn, que agora a gente está fazendo como live também. E que tá especial e toda semana eu despejo meu veneno em alguém. É muito bom. Boa tarde, Ana, tudo bem? Bem-vinda de volta. Boa tarde, estou aqui em Uberlândia, uma tarde meio chuvosa, depois de uma manhã de calor. E estamos aí de volta para discutir aí sobre tudo que está acontecendo. Maravilhoso. E agora, por fim, grande Luquiba, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Clê, boa tarde, Rafik, Ana, quem está nos escutando. E dizer que é um prazer ter a Ana aqui, né? Porque o nosso estrelinha, desde que chegou para o Brasil, só tá furando, né? Mas está muito bem substituído. Fica a dica aí. Mas também tem aquele negócio, né? Imagina, tanto tempo fora, tanto tempo em Toronto, quando chegou em Niterói, tinha muito compromisso, você concorda comigo? Tem que dar entrevista pra Globo, até pra Record, ele tava dando entrevista essa semana, não sei se você chegou a ver. Cheguei a ver, sim, mas tem que ter o tempinho pros amigos também, né? Mas beleza, segue o jogo aí. Se a pessoa estiver ouvindo, tem que, nesse momento, ir lá no Twitter e falar: eu tô ouvindo vocês, hein? Porque senão eu vou achar que não tá ouvindo podcast também. Gostei. Boa! Apesar de que por mim a Ana fica aqui fixa no lugar do Estrelinha, tranquilamente, nenhum problema. Se ele também quiser ficar perdido até o final do mês e esperar o fim do Fantasy para eu ganhar dele, não tem nenhum problema não. Eu sabia que o Fantasy ia entrar. Então beleza, roda a vinheta aí, vai Paulinha, pra gente começar essa paçoca aqui. Um giro pelas notícias da semana. Bom, vamos começar então de NBA, mais uma vez falando NBA, e eu já vou chamar a Ana, porque eu vou começar com uma bela frase, depois a Ana explica. Prepara tua raba, Michael Porter Jr. Opa! Explicando aí, a NBA tá com alguns planos para a temporada, né, em questão do coronavírus, né, e ela já tá cogitando, já tá pensando em como vai funcionar a questão da vacina. Assim que tiver uma vacina comprovada e totalmente segura e aprovada pelo governo americano, né, o que eles vão fazer na questão da NBA. E aí eles vão discutir entre exigir que todos os jogadores tomem a vacina ou criar algumas medidas de restrição maior para os jogadores que optarem por não tomar. A zoeira com o Michael Porter aí, o jogador do Denver Nuggets, é porque ele é anti-vacina, né? Ele falou que nunca foi vacinado na vida
E eu quero ver o que vai acontecer se a NBA mandar todo mundo entrar na agulha. É engraçado isso aí, né, Rafik? Porque o cara fala, nunca fui vacinado, nunca tive nada, aí você pega todas as crianças do colégio dele, todas foram vacinadas, por isso que ele nunca teve nada, né? Pois é, né? Cara, mas e cada vez mais está se perdendo essa história, essa noção da proteção e grupo, né? Da proteção da comunidade, né? Cada vez mais o pensamento é individualista e menos no coletivo, né? E isso está fazendo muito mal à nossa sociedade como um todo, especialmente na política. E só pra gente fechar essa que era uma notinha rápida, Luquiba, a vacina pode ser em qualquer lugar do corpo, né? Desde que venha logo, né? Cara, pode ser até na testa. Mas desde que acabe com isso logo, tá valendo. Bom, continuando de NBA então, tivemos uma troca essa semana que deu uma estremecida aí na liga. Tivemos John Wall e uma escolha de primeira rodada indo para Houston em troca de Russell Westbrook. Eu tenho alguns pontos sobre isso, mas parece que ficou caro, não parece, Ana? Pelo menos a primeira escolha é protegida, então é um ponto a mais, né? Escolha fora da loteria, então vale um pouco menos. E também eu não acho que Houston iria deixar de ganhar uma escolhazinha de primeira rodada, porque se eles estão se encaminhando para recomeçar, só pegar o John Wall não faz tanto sentido. É mais ou menos por aí também que eu pensava, porque essa primeira escolha parece que foi como se fosse um seguro se o John Wall não voltar a jogar o que ele jogava. Só que ao mesmo tempo, a gente imaginando que pode ser que James Harden não continue em Houston, é uma forma também, se tiver um John Wall jogando bem, de uma reconstrução em volta do Wall, certo? Ou até de Houston conseguir mais assets a partir de uma troca do Wall. Na trade deadline, eu não sei como que tá o mercado e tudo mais, mas provavelmente se for para recomeçar, eu não sei se eles iriam ao redor do John Wall ou se eles juntariam mais coisa, conseguindo mais coisa pelo Wall. Acho que é um indício de que pode estar do que a gente já imagina que está vindo por aí em Houston. E também tem a questão de que o Washington estava com um problema, que o John Wall acabou virando um problema, né? Porque ele teve o salário dele é enorme, eles se livram do salário enorme dele, tudo bem que pegam do Westbrook, mas nunca tiveram nenhuma produção desse salário em quadra, né? Com o John Wall. E aí, quando ele fica saudável, ele pede para ser trocado. Então, acho que na NBA, mais do que na NFL, é muito difícil você manter um jogador que quer sair. Então, se ele estava querendo sair, talvez tenha sido melhor para Washington se livrar do jogador e conseguir uma outra estrela, apesar de ser o Westbrook, de volta. E querendo ou não, a gente também tem que lembrar que o Westbrook ainda tá jogando, ainda é o Westbrook, né, ainda pode resolver algumas coisas, e esse time acaba ficando legal também, né, Luquiba, porque Bradley Beal, o Westbrook, tem o Rui Hashimura, que foi draftado ano passado, tem o Avidja, que chega esse ano, e ainda tem o Bertans, que tava metendo muita bola de 3 ano passado, né? O Washington tá indo pro win now, né, com essa troca, porque assim, o Wall tinha que estar nessa troca por questão de contrato. O contrato dele é praticamente igual ao contrato do Westbrook, então, como é uma troca, nenhum dos dois seriam agentes livres, você precisava ter essa balança, por isso que o contrato dele estava aí. Eu não acho que seria o ideal da franquia de Washington mandar, né, o Wall, eles mandaram, acho que por conta disso. A escolha de primeira rodada foi para Houston, porque não faz sentido você trocar o Westbrook só pelo Wall. Desculpa, eu sei que o Wall, né, tem todos os seus méritos, suas capacidades, mas a gente sabe que o Westbrook está um pouco acima dele. Então, para Houston não faria sentido se não tivesse essa escolha. E Houston está com um projeto, né, de reconstrução, a gente vai falar um pouco mais tarde. Então faz sentido você ter o Westbrook, tem mais 3 anos de contrato dele, né? Acredito que eles não vão fazer nenhum buyout nele ou nenhuma troca com ele, acho que vão segurar ele e vão tentar tocar o barco desse jeito. Agora o Washington, para mim, é mais um time que entra na briga da divisão Oeste. Se você for dissecar
a divisão, você vai ver que tem muito time com potencial para chegar à final de conferência. Então, vai dar boa essa temporada aí. Será que... Ainda bem que você falou disso aí, porque eu já não ia nem chamar um próximo bloco. Eu já ia emendar depois o desmanche de Houston, que é o assunto que você falou que a gente ia comentar um pouquinho depois. Mas antes disso, só uma pergunta para vocês dois. É sim ou não? Vocês acham que esse Wizards tem potencial para ficar entre os 5 primeiros no leste? Não sei. Entre os 8 eu acho que sim, mas entre os 5 não tenho muita certeza. Não, eu não acho. Entre os 5, não. Concordo com a Ana. Entre os 8 fica. Agora, entre os 5, não. Eu vejo, pelo menos, o Bucks, o Toronto, o 76ers, Celtics e Pacers acima do Washington. E você não falou de Miami ainda, né? Ainda temos Miami no leste. Já ia falar, faltou Miami. Verdade, Miami também. Obrigado pela correção. E então pode ser que esse Wizards aí roube a vaga do Orlando Magic? Coitado do Orlando Magic. Bom, Cle, tem tudo para isso. Eu acho que o Washington ele tá no win now, e você tem agora, né, o Westbrook e o Bill ancorando esse time, e tem tudo para roubar essa vaga aí do Orlando. Coitadinho desse Orlando, viu? Coitadinho. Mas como eu falei que não ia puxar nem o próximo bloco, ia continuar no mesmo assunto. Do outro lado, a gente tem Houston, que está, apesar de ter pego o All agora, aparentemente está num desmanche, e é um desmanche mais por motivos extra-quadra do que quadra, né, Pinguim? É completamente extra-quadra, Cle. Quando começou, né, o desmanche, teve rumores de que os jogadores não estariam satisfeitos pelo o nosso querido Pringles, Mike D'Antoni, e o Murray, né, os dois terem saído do time. Aí o rumor é que fosse por conta disso. Mas saiu em novembro, final de novembro, uma reportagem vazando dizendo que o problema dos jogadores é pelo fato dos donos, né, do Houston serem apoiadores fervorosos do Trump. Até o nosso amigo Rafik pode complementar a respeito disso. E o fato de eles apoiarem o Trump azedou completamente o vestiário. Então não é só o Westbrook e o Harden que queriam sair. Uma grande gama de jogadores queria sair lá de Houston, não queriam jogar para uma franquia que apoia desse jeito, né, o antigo presidente, que já não é mais o futuro presidente. Glória a Deus! Glória! Mas, Rafik, jogadores como Harden e Westbrook foram para protestos. Não era novidade nenhuma, né? Que os fertitas eram apoiadores do Trump, né? Não é nenhuma novidade. Mas será que isso acabou influindo no vestiário? Não sabemos. O Fertitta é um apoiador do Trump fervoroso, daqueles que eu não duvido que tivessem a coragem de soltar diretivas internas dizendo para não fazer isso, ou pior ainda, forçando os jogadores a apoiar X ou Y. Não acho impossível. A gente não pode esquecer que o dono do Rockets é primo primo do dono do UFC. E a gente também não pode esquecer que o Dan White, né, o chefão do UFC, ele discursou nas 2 convenções republicanas que indicaram o Trump candidato, né? Por falta de outra pessoa melhor para discursar, o Dan White discursou tanto na convenção republicana de 16 como na convenção republicana de 2020. Tanto ele como os DeVos de Orlando talvez sejam os maiores ativistas políticos, especialmente quando se trata de doação. A gente falou bastante aqui naquele podcast de doação, por Partido Republicano. Uma coisa é, o meu chefe apoia fulano e eu apoio ciclano. Outra coisa é quando o meu chefe me obriga a apoiar o ciclano que eu não gosto. É diferente, a gente não sabe o que aconteceu no vestiário. Possivelmente, provavelmente, deve ter acontecido mais coisas que a gente não está sabendo. Não precisamos ir longe. Aqui no Brasil a gente teve não vou citar o nome do empresário, mas um empresário muito flamboyante, inclusive, que dizia para os funcionários dele que ou votava no Bolsonaro ou era demitido. A notícia saiu em grande jornal de circulação, deu denúncia do Ministério Público do Trabalho, não precisa aqui ficar falando. A gente já viu isso, é só modificar isso para o cenário da NBA. Só para complementar esse seu gancho, Rafik, e as pessoas até hoje ainda não entendem o porquê que o funcionário público ele tem essa estabilidade, né? Justamente, se você coloca um prefeito onde assume o cargo e de repente fala
ou você faz isso ou você é mandado embora. Aí você entende o porquê que é tão importante um funcionário ter uma estabilidade, que ele consegue ser apolítico, né? Você tá vendo o problema de não ter isso nos Estados Unidos nesse momento, na transição do Trump, porque ele tá demitindo todo mundo para botar gente nova que é leal a ele, só para dificultar o Biden. Cara, não tem nem o que falar. Então vamos voltar só pro Harden, rapidinho. Vocês, apesar do Harden ter ido para os protestos e tudo mais, teve uma famosa foto que apareceu na internet dele aí, com uma máscara azul. E muito foi dito de que, na verdade, o apoio dele era aos policiais americanos, aos blues, e não aos protestos que estavam acontecendo. E essa foto do Harden circulou no site do Houston Rockets. Vocês acham que essa saída do Harden, especificamente, tem realmente a ver com o apoio do Fertitta? Ou isso é só ele querendo sair porque ele quer ganhar o título em algum lugar? É perfeitamente possível, é perfeitamente plausível. O Harden pode ter posto a máscara azul, não ter se ligado que a azul também é a cor, digamos assim, dos mais conservadores que acham que apoiam os policiais e acham que não tem nada demais na violência policial. E aí o dono do Rockets quis usar isso, aproveitou dessa ingenuidade do Harden e botou isso na capa do site. É possível, mas é aquele tipo de coisa que a gente vai ficar sem saber exatamente o que aconteceu. A gente vai morrer sem saber. Não, eu só ia falar, Clay, que eu concordo com o Rafik, mas eu vou até mais além. Eu não digo 100% de certeza, mas eu acho muito provável de ter sido esse motivo mesmo, porque o Houston falhou em tentar montar um time para o Harden ser campeão. Toda vez foi atrás de alguém que ele queria para jogar, foi atrás do Chris Paul, depois foi atrás agora do Westbrook, foi trazendo um monte de peças para colocar ao lado dele e não conseguiu o título. Então acho que ele chegou e falou, já vi que aqui não vai rolar, então eu quero ir para algum outro time pronto, né, que eu tenha mais oportunidade. Ele uniu o útil ao agradável, né, Ana? Talvez tenha sido isso. Eu acho que sim. Eu acho que o small ball de Houston não ter funcionado também, eles terem ido para vários caminhos e nunca terem conseguido chegar lá, né, na Terra Prometida, mesmo tendo uma estrela como o James Harden. Apesar de que eu acho que muito do problema é o próprio James Harden, mas tudo bem, acho que é uma estrela que é problemática e mesmo assim, a questão de Houston, eles são hoje um time bastante competitivo, tendo agora trazido o John Wall para o time, o Christian Wood, que complementa esse time, eles conseguiram ele num contrato interessante, tem o próprio James Harden ainda, é um time interessante que talvez possa convencer o James Harden a ficar, mas até onde já se ouviu, ele tá querendo ir para pro Brooklyn, né, com o Kyrie Irving e o Kevin Durant para tentar ganhar alguma coisa e criar mais uma panela na NBA. E a gente sabe que panelas funcionam bem na NBA. No Brooklyn elas costumam não funcionar muito bem, né, Pinguim? Exatamente. Eles tentaram fazer aquela troca lá que eu, como torcedor do Celtics, agradeço a Deus que rolou, né? Que praticamente montou essa base que o Celtics tem hoje e para eles afundou. E agora eles estão com a segunda tentativa de panela, né? Juntou o Durant com o Irving e o Harden que é para lá. Então, eu acho que se o Harden conseguir de fato ir para lá, eu acho que tem tudo para afundar lá também. Eu concordo com a Ana, eu acho que o problema não é o time, o problema é o próprio Harden. É o tipo de jogador que, enquanto não pôr na cabeça de que ele não é o cara do time, não vai a lugar nenhum. Ele seria um ótimo complemento. Quando vocês falaram do Giannis, que o Giannis nunca pode ser o número 1, que ele poderia ser o 2 ou 3, eu acho que o Harden tem a mesma situação, ele nunca pode ser o número 1 do time. Em Manhattan também as panelas não funcionam há algumas décadas. Eita. Eu acho que às vezes é melhor você ter um jogador que é sólido do que ter uma superestrela ruim, e eu acho que é isso que o James Harden é, e eu acho que eles se livraram de mais um outro também, que é o Westbrook. Então eles tinham 2 superestrelas ruins, e às vezes o role player elite é melhor do que uma superestrela ruim, que acaba dificultando o sucesso do time.
Bom, meu querido Pinguim, fora isso, a gente também teve a renovação de Anthony Davis essa semana, né? E mais também a renovação de LeBron James. Ela se encerra em 2022. E parece que teremos uma free agency bem engraçada quando o LeBron James terminar o contrato com os Lakers, né? Será que vem mais panelas por aí? Olha, Cle, o rumor que estava rolando na liga era basicamente que o Anthony Davis estava esperando uma movimentação do Giannis, né? Porque assim, todo mundo sabia que ele ia renovar o contrato com o Lakers, isso não era mistério para ninguém. O mistério seria por quanto tempo que ele ia renovar. As especulações mais fortes é que ele ia renovar por 2 anos, sendo o segundo uma opção dele, né? Porque aí ele ia se alinhar ao contrato do LeBron James e os dois seriam free agents, na próxima temporada, junto com o Giannis. E aí você teria uma flexibilidade no salário do time para você ter os 3 jogando juntos, né? Só que aí, surpreendentemente, o LeBron James renovou o contrato. Ninguém esperava isso acontecer. E aí ele renovou por mais 2 temporadas, né? E aí parece que o Lakers desistiu do plano dele, porque não faria mais sentido, você ia perder, né, a flexibilidade. E aí deu o contrato máximo, né, pro Anthony Davis de 5 anos, e aí praticamente acabou com esse rumor do Giannis na próxima temporada lá. Agora a gente tem que ver o que o Giannis vai fazer, que ele tem, acho que o prazo até dezembro, acho que metade de dezembro, se eu não me engano, para decidir se ele vai aceitar ou não a extensão do Bucks. E aí, para a classe desse ano agora, né, não é tão forte assim, mas a classe pro próximo ano não teremos mais, né, o LeBron nem o Anthony Davis, mas a gente vai ter muitos jogadores fortes, né? É uma classe que é bem provável, cara, que dê panela. É muito provável. Então, a gente vai ter para 2022 o Kevin Durant, Kyrie Irving, Stephen Curry, James Harden, Russell Westbrook, Kemba Walker, Trae Young, que é restrito, né? O Luka Doncic, que é restrito, Jimmy Butler, o Nurkic, o Robert Covington, o próprio John Wall, o Bradley Beal, todos serão free agents. Então você pode ter certeza que vai bagunçar completamente os times, você vai ter bem provável de panelas, se entendeu? 2, 3 estrelas jogando juntos, vai ser uma classe muito interessante. Só para complementar, a NBA volta dia 22 e o Antetokounmpo, o grego, tem até o dia 21 para decidir o contrato dele com os Bucks. Então, realmente, muita coisa pode acontecer aí e eu tô bem empolgado para isso. Eu só não sei se eu ainda acredito que ainda tá na época de 3 estrelas no mesmo time. Eu acho que nós voltaremos para duplas, para ser duos. O que você pensa disso, Ana? Eu não acho que vai voltar, não. Acho que vai continuar na onda de 3. Eu acho que talvez esse ano a gente tenha mais uma quantidade maior de duos, né? Mas eu acho que assim que tiver oportunidade, algum time vai voltar a montar panelas de 3. Porque a busca pelo título é muito grande e você tem times que são amplos favoritos, mas no momento você tem mais times que tem exatamente 2 superestrelas, uma lesão de ir tudo por água abaixo. Enquanto você ter 3, meio que praticamente garante a sua, pelo menos, chegada às finais. Então eu acho que a onda de 3 estrelas deve continuar por algum tempo ainda. Na verdade, acho que não deve parar. Não acredito que vá parar. Eu acho que é simplesmente uma pausinha por questões financeiras e por questões de alinhamento do mercado também. Só uma reflexão, Clê. Você pensa em 2 estrelas, certo? Tenta fazer um exercício de reflexão. Quais 2 estrelas você juntaria que ganharia de LeBron James e Anthony Davis? Bom, o último tópico sobre a NBA é um assunto que eu vou deixar o Rafik puxar, apesar de ser NBA, porque eu estou cansado de ser chamado de Zé Droguinha. Então, Rafik,
Conta pra nós o que a NBA decidiu essa semana. Bom, finalmente a NBA resolveu parar com os testes aleatórios contra a maconha. E que bom, porque esportivamente não faz o menor sentido. Veja, normalmente se testa um esportista contra drogas que vão melhorar a performance. E já tem trocentos estudos científicos em trocentas modalidades diferentes mostrando que a maconha não melhora performance nenhuma, pelo contrário, só piora. Né? Se você fumar uma maconha antes de fazer qualquer esporte, você vai ter o seu rendimento prejudicado e não melhorado. Por que então tratar a maconha como doping? Maconha não é doping. Maconha, se você trata a maconha como doping, é um preconceito social. Você pode ser contra a maconha, essa é uma outra história. Agora, não tem por que ficar testando o jogador contra a maconha dentro do escopo do programa antidoping. Na prática, é um teste social para ver se o cara está fumando ou não maconha. Pior de tudo, a NBA faz parte de um país que mais de 10 estados agora legalizaram a maconha. E a lista só está crescendo. Não faz o menor sentido. Então, finalmente, a NBA se adequou. Inclusive, no próprio movimento olímpico, a maconha foi retirada da lista de doping há um tempo atrás, justamente porque ela foi colocada, com essa justificativa. Por causa do valor social do esporte, que não ficaria legal um esportista fumar maconha para a imagem do esporte na sociedade. Em momento nenhum, a agência antidoping, o Comitê Olímpico Internacional, disse que maconha era doping. E até nisso o COI voltou atrás e, sei lá, tem cerca de 1 ano, mais ou menos, que a maconha não é mais considerada doping. Então, finalmente, a NBA está se ajeitando aí aos novos tempos e tirou o teste aleatório de maconha. Vamos ser sinceros? Se a maconha ela só atrapalha, quem paga os testes contra a maconha são os times, né? Não é um desperdício de dinheiro? A NBA não está precisando de dinheiro? Então cancela logo o teste e salva esse dinheiro, é mais fácil. O teste mais importante para os jogadores agora que eles querem fazer tem que ser Covid para conseguir manter a liga funcionando durante essa pandemia maluca aí. Eu não vou acrescentar nada, eu vou ficar só com a frase do Rafik. Se vocês querem saber meu posicionamento, volta no podcast 27, porque eu cansei de ser chamado de Zé Droguinha por um negócio tão absurdo. Quer acrescentar alguma coisa, Pinguim? Quer acrescentar alguma coisa, Ana? Uma salva de palmas, só isso. Acho que só falar que finalmente, né, e que na mesma semana em que sai a questão que as Nações Unidas tiraram a maconha da lista de drogas mais perigosas. Então, mais um passo aí pro chefinho Zé Droguinha. Meu querido amigo Pinguim, é NHL e é com você que eu vou conversar. Não temos datas definidas ainda na NHL, correto? Mas temos algumas franquias falando que elas terão jogos a céu aberto. Legal isso aí, hein? Correto. Não tem nada definido ainda. A previsão que a NHL estava trabalhando seria 1º de dezembro. Já hoje, né, já é dia 5, quando vocês escutarem já vai ser dia 7, então, dia 8, perdão. E nada de NHL. Então, eles estão trabalhando agora com a hipótese de que a data seja 1º de janeiro, o que já era esperado que não teríamos, né, o Winter Classic, que é uma pena. E eu acho que em forma de compensar, né, o Winter Classic, eu acho que algumas franquias estão pensando, estudando em jogar em céu aberto, já que possivelmente nesse primeiro perna, né, porque eles estão pensando em dividir o calendário em 2 pernas. A primeira até fevereiro, e a segunda até abril. Então, essa primeira perna, muito provavelmente, vão ser fechados ao público. E uma forma disso é você colocar céu aberto. Seria bem interessante, viu, Clê? Eu tô bem empolgado para se isso realmente se concretizar. Então, a notícia do Pierre LeBrun, do The Athletic, um coraçãozinho para você, de graça assim mesmo. Bom, segundo ele, os Kings, os Ducks, os Penguins, os Bruins, os Hurricanes, os Stars e os Predators já manifestaram esse interesse de jogar a céu aberto. E os Kings foram os primeiros a lançar essa ideia. Eles jogariam no estádio do Los Angeles Galaxy. E é isso. Eu acho que eu também empolgo muito com essa notícia.
eu ainda não concordo muito com a questão de torcedor em estádio. Mas se você vai fazer, que seja, então, a céu aberto, e não num ginásio, não num lugar fechado, né, Ana? Sim, é igual o Pinguinzão aí já falou aqui no nosso chat. Já teve alguns jogos no passado, tem acho que sempre, né, o Winter Classic, os jogos a céu aberto em estádios. Até o Colorado Avalanche jogou ano passado. Foi um jogo terrível, prefiro não comentar, mas jogou num estádio que, na verdade, deu bastante problema. Agora, trazendo uma questão no Colorado, deu bastante problema de acesso. Foi, se eu não me engano, no estádio eu não vou lembrar qual foi, mas era fora da cidade. E eu acho que é uma alternativa interessante. Eu acho que não sei se a gente está no momento para voltar já a colocar gente em estádio, voltar a ter torcida. Tá tendo pico lá nos Estados Unidos e tudo mais, é complicado isso, mas eu acho que é isso que vai acontecer. E também a gente está a um passo da vacina. Se todas as forças do universo permitirem, a gente vai ter vacina logo. Meu braço aqui, os 2 estão prontos. Pode ser uma de cada lado, não tenho preconceito com nenhuma. E é isso. É isso mesmo. E Clay, você falando de calendário de NHL, para mim o calendário não é tão importante ainda. Para mim o mais importante na NHL é eles resolverem a logística que vai acontecer, porque você tem muitos times canadenses e provavelmente ainda está, né, o lockdown lá, não pode entrar, né, eu acho que tem as restrições de viagem, né, e aí como é que você vai fazer uma temporada funcionar desse jeito, né? Então, acho que primeiro eles precisam acertar essa logística para saber como eles vão realizar isso, para depois pensar em data de calendário, né? Só aproveitar o gancho, não é só a NHL que está pensando em jogar em céu aberto, não. Tá ainda na fase de boato mesmo, pré-boato, talvez, se alguém quiser, mas começou a circular no Twitter a ideia de que o Knicks e o Nets estavam procurando logística para jogar no Arthur Ashe Stadium. Para quem não sabe, é a quadra central do US Open de tênis. Justamente para poder jogar a céu aberto e poder, talvez, ter um pouco de público. Nossa, mas basquete a céu aberto, dependendo da condição climática, é complicado. Ah, sim, mas imagina, podia ser as quadras lá do Hooker. Puta, seria sensacional. Eu gostaria muito de ver basquete assim. Imagina? Nossa senhora. Rafik, então antes da gente fechar esse podcast, você me chamou no particular da semana e falou assim: chefinha, preciso fazer um desabafo. Desabafe, Rafik. Saiba que estamos aqui para te ouvir. Senta que lá vem a história. Obrigado, mas é um desabafo que vem apenas corroborar o que a gente vem falando mal da direção da Major League Baseball nos últimos muitos podcasts. Só puxar aí 1000 vezes. Eu fui abrir meu e-mail no início da semana e fiquei até surpreso. Eu recebi um e-mail da Major League com um link para uma pesquisa que ela está fazendo com os fãs dela, para saber a opinião dos fãs sobre a liga, sobre o que pode melhorar, o que tem que mudar. Eu falei, gente, finalmente a Major League resolveu fazer uma pesquisa para ver o que o fã quer, para ver se ela consegue se conectar melhor com o fã. Ela está com uma dificuldade gigantesca, especialmente com os jovens. A gente já falou isso aqui 1000 vezes aqui. Pô, fiquei feliz. Aí eu abri a pesquisa. Fiquei mais feliz ainda, porque as pesquisas perguntavam exatamente aquilo que eu achava que tinha que perguntar. Aí eu até pensei, puxa, agora a Major League está no caminho certo. Ela achou o problema, está fazendo a pesquisa para verificar a situação do ambiente e, de acordo com os resultados, vai, quem sabe, talvez, começar a tomar atitudes para chegar junto. Eu comecei a responder a pesquisa feliz, perdi uns 10 minutos, a pesquisa não era tão rápida assim. Muitos textos abertos, a gente ia escrever o que a gente pensa, não era múltipla escolha, era discursivo. Algumas múltiplas escolhas, mas a maioria discursiva, muito legal.
Eu já tô quase elogiando o Rob Manfred, coisa rara. Mas claro, é Major League. Tem que ter um erro gigantesco no final. E aí, depois de eu responder tudo, as duas últimas perguntas, que já eram aquelas perguntas, é normal, né? Todo questionário americano tem isso. Pergunta o seu zip code e onde você mora, para localizar. Alguns perguntam sua renda também. Simplesmente para ter uma ideia de como pensa cada segmento da sociedade. É normal. Só que tem um detalhe. Eu estou tratando de um esporte mundial. Ou mesmo que seja apenas americano. Que há americanos morando no Brasil, na Europa, no Japão, que eventualmente gostam de beisebol e assistem a Major League. E aí, eles só aceitavam o zip code. E não tinha opção assim, não moro nos Estados Unidos, não sou dos Estados Unidos. Não tinha. Você tinha que botar o zip code. E aí eu pergunto, eu que sou do Brasil, como é que eu vou botar meu zip code? Zip code, para quem não sabe, é o CEP dos Estados Unidos. Não tem zip code. Um americano que está morando na França, como é que ele vai botar o zip code dele? Ele não tem zip code. Mas tudo bem, né? Você coloca 000000 e o questionário aceitava. Vai ficar meio deturpado, mas assim, você fez mal o questionário e você que arca com as consequências de ter feito mal o questionário. Toda vez que eu vou responder, por exemplo, um questionário da NFL, tem lá seu zip code. Aí embaixo tem uma janelinha de diálogo assim, não sou residente dos Estados Unidos. Você clica lá para dizer, eu não sou residente dos Estados Unidos, não tenho zip code. A Major League esqueceu. Ela acha que só existe fã de beisebol morando nos Estados Unidos. E aí você já vê o pensamento tacanho da liga. Ela não consegue pensar grande. É impressionante. A Major League não consegue pensar além da própria esquina do estádio. Mas calma que tem coisa pior. A pergunta seguinte, que eu até achei estranho, é qual é o estado dos Estados Unidos que você cresceu? Não é onde você mora, é onde você nasceu e cresceu. Eu achei interessante essa pergunta. E, de novo, não tem uma opção para colocar não sou dos Estados Unidos, não nasci nos Estados Unidos, não cresci nos Estados Unidos. Pior ainda, apesar de ser uma resposta discursiva, você tinha que escrever. Eles colocaram de um jeito tal que você escrevia qualquer coisa que não fosse o nome ou a sigla de um estado americano, ele não aceitava. Eu tentei botar sigla de país, não foi. Aí eu pensei assim, eu vou botar... Aí eu pensei, a Major League é tão burra, que ela não vai nem lembrar das províncias canadenses. Lembrando que a Major League tem um time no Canadá. Vamos supor que um fã do Toronto Blue Jays queira responder a pergunta. Ele é fã do Toronto Blue Jays, canadense, adora beisebol. A Liga tem um time no país dele, na cidade dele. E se ele cresceu em Ontário, para quem não sabe, é a província do Canadá onde fica Toronto, ele não conseguia botar Ontário. Se você escrever Ontário ou colocar ON, que é a sigla de Ontário, não ia. Eu também tentei BC, de British Columbia, para quem não sabe, é a província de Vancouver. Também não ia. Ou seja, ele só aceitava estado americano. Nem estado canadense ele aceitava. Ou seja, ele rejeitava um dos times da própria liga. Olha quão ruim foi feita essa pesquisa. Isso só mostra quão mal gerida está a Major League em relação a contato com o fã. Eles simplesmente não fazem a menor ideia do tamanho do beisebol no mundo. E só para complementar, né, Rafik? Boa parte dos jogadores são latinos, né? Você imaginar que não tem fã ao redor, fora dos Estados Unidos, tendo jogadores latinos, jogadores japoneses, é um tiro no pé, né? Sabe o que é mais impressionante? Uma das partes desse questionário, ele dava a foto do jogador e você tinha que identificar o jogador. Para ver se você conhecia o jogador pela cara. E desses jogadores tinha José Ramírez, Francisco Lindor, e tinha mais um outro latino que eu esqueci qual é agora. Ou seja, eles lembraram dos jogadores latinos e esqueceram do fã latino. Cara, é inacreditável. É inacreditável. Cara, é totalmente entendível agora o Roberto Manfredo falar que é só um pedaço de metal o troféu, cara. Ô, Dodô, você chegou, meu querido? Cheguei nos 45 do segundo tempo, né? Chegou e pelo menos chegou pras dicas. Chegou pras dicas, que é um negócio bem legal. Mas tenso, hein?
Ficamos tenso aqui com o que você contou pra nós. Cara, segunda vez que acontece aqui no condomínio. Como nós temos gás encanado, um vizinho nosso aqui, de um nível inferior, tava fazendo manutenção, porque tem uma parte de encanamento de cobre que vai dentro do apartamento. E aí, eu tava fazendo manutenção nesse cano e usando botijão de gás dentro do apartamento, que não poderia. E aí me parece que a instalação que ele fez não ficou boa. E aí, o botijão começou a vazar um pouco, e aí ficou um cheiro forte para quem estava perto. E ele não estava em casa, estava num supermercado próximo. Então a gente teve que esperar ele voltar para conseguir abrir o apartamento, seguir o procedimento de segurança, etc, etc, etc. Mas, graças a Deus, não foi nada além disso. Fica o aviso aí, gente. Cuidado com o gás, hein? Cuidado com o gás. Tem mais algum aviso que a gente pode dar, gente? Antes de chamar as dicas? Além do gás? Um por semana. Na próxima semana a gente dá outro. Não adianta ficar dando aviso que as pessoas não se a gente joga uma porrada de aviso, entra por um ouvido e sai pelo outro. Perfeito. Então, ô Dodô, já que você chegou agora, chama as dicas. Então vamos, dicas. E dando dicas, lá vem eles, Felipe Stipes. Ana, como já virou costume quando você está nesse podcast, a sua dica, por favor. Então, minha dica dessa semana vai ser um livro. É um livro que eu acabei de ler. Se chama A Verdade sobre o Caso Harry Cabert. É um livro de um autor, se eu não me engano, ele é sueco, chamado Joel Dicker. E é um caso de suspense. Ele, quando você está lendo ele, parece que é uma história real, assim, que é cheia de detalhe e tudo mais. Mas, na verdade, é uma ficção. E conta a história de 2 escritores, basicamente, e de eventos separados em 1975 e 2008, por aí, nessa época, e também alguns aninhos antes. Vai e volta, o livro é bem envolvente, quando você só corrigindo, ele não é sueco, ele é suíço. E conta esses eventos e vai e volta. A questão é um assassinato que você vai descobrindo coisas aos poucos. O livro é cheio de reviravoltas e quando você começa a ler, não tem mais como parar. Muito bom. Eu gosto de livro assim. Vou ter que ler esse negócio aí. Pinguim, sua dica então, por favor. Só para destacar, o Dodô chegou na hora que ele brilha, né? Vamos lá. A minha dica, cara, é da Locadora Vermelha, como vocês tanto gostam de falar. É um documentário, só para falar por que eu estou trazendo essa dica hoje, porque eu estou bem triste que vai acontecer isso, né? Que esse ano, oficialmente, o Vince Carter se aposentou, né? Então, não vamos ter jogando, né? Belo ter esse prazer. E minha dica é o documentário sobre ele, o The Carter Effect, ou o efeito Carter, que mostra um pouquinho da dimensão do que é o Vince Carter para o canadense, né? Porque as pessoas, às vezes, não têm noção do que foi ele, o que ele representou para o canadense, né? Ter um cara como ele jogando lá, desenvolvendo o basquete, na época onde que ninguém, né, via o basquete como um esporte atrativo lá em Toronto, né? E, posteriormente, o primo dele, né, o Tracy McGrady, lá também juntos. Então, ele mostra um pouquinho disso, né? Porque dizem que o Vince Carter é o Jordan, né, do Canadá, então vale a pena ter uma noção dessa dimensão. E uma pena que ele se aposentou. Eu adoro esse documentário, é muito legal mesmo. Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas quem é o responsável pelo Nike Shox é o Vince Carter. É maravilhoso isso. Bom, Rafik, sua dica, por favor. Bom, vamos lá. Como eu falei na Two Minute Warning dessa semana, dia 2 de dezembro foi o Dia Nacional do Samba, e eu pretendo, salvo maluquices desse mês de dezembro, fazer uma sequência aí de dicas sobre o samba, né? Fazer como se fosse o mês do samba. E eu queria começar com um novo canal do YouTube, de até um amigo nosso aqui, em comum de vários tailgaters, que é o Pedro Migão, e ele resolveu fazer várias lives aí, resgatando histórias do carnaval, fazendo entrevistas com personagens que marcaram a história do carnaval e contando muitos bastidores que mesmo quem é do carnaval não sabia. Está sendo muito interessante. Eu e o Felipe, a gente está acompanhando várias delas. Estão sendo sensacionais.
Eu só vou colocar aqui as lives que vão trazer algo a mais, um conhecimento extra, mesmo para quem não entende nada de carnaval, para quem não acompanha carnaval. Então, a primeira que eu selecionei para a dica hoje foi uma das primeiras lives dessa série, com o Aidon André Mota, conhecido jornalista do Sport TV e tudo mais, marido da Flávia Oliveira, da Globo News, para quem não sabe. Mas que, antes de tudo, até antes de ser jornalista, ele é um fanático por samba, um torcedor fanático da Beija-Flor, e talvez o historiador quase oficial da Beija-Flor. Ninguém sabe mais a história da Beija-Flor do que Aidon André Mota. E ele fez uma live com o Pedro Migão, explicando a história da Beija-Flor e explicando, dando detalhes, dando certas nuances dessa ligação da Beija-Flor com a Anísio, o Jogo do Bicho, e dando certos pontos de vista que nem eu, que sou do samba, tinha pensado nisso ainda. E é por isso que eu vou indicar ela. Eu acho que é uma live que abre a cabeça de todo mundo para ter outras ideias dessa relação entre o bicho e o samba e tirar um pouco o péssimo estigma que ela tem na cabeça da população em geral. O palestrinha falando nuances, ô Dodô. Essa palavra nem existe, cara. Existe, né? Depende do contexto. Não, mas tirando a zoeira, excelente. As lives do Migão estão muito boas mesmo, vale a pena ver. Até pra quem é do carnaval mesmo, eu não sou do carnaval, né? Mas essa última lá, essa da sexta-feira que passou agora com o Bocão, pelo amor de Deus, eu só não posso repetir a frase dele, que senão a Paulo Hortência vai ter que colocar muito pi aqui. Então não vai dar certo, mas vale a pena realmente, reforço o que o Rafik tá falando aí, vale a pena assistir. O Bocão não tem esse apelido à toa, porque, né, então, assim, a live com o André Diniz é sensacional, mas são 4 horas, assim, só que ele vai ter muita história de bastidor e tudo mais, mas pelo menos você tem que querer gostar de carnaval para entender, para conhecer. Essa do Aidon não, essa é bem, digamos assim, geral. Mesmo se você odeia samba, odeia carnaval, você vai ganhar um conhecimento de sociologia nela. Por isso eu indiquei ela no início. Para quem sabe eu indico a do Bocão mais para frente. Muito bom, muito bom. Dodô, então já que o Pinguim falou, é só hora de brilhar. Qual é a dica maravilhosa que você trará para nós? Aliás, eu comecei a assistir Mandalorian. Olha só que maravilha. Eu vou de algo que tem me divertido, que eu voltei a assistir, que é justamente sobre Star Wars. É uma animação, eu não gosto muito de desenho, o senhor sabe, mas é uma animação que é muito bacana. Ela começou em 2008, se eu não me engano, que é a Clone Wars, que ela conta parte da história não contada do universo dos filmes do Star Wars. E é uma animação muito bem feita, ela também é muito divertida, tem um roteiro bem bacana, e muitas pessoas dizem que também dariam filmes ótimos também dentro desse contexto. Cara, é para se divertir mesmo. Acho que nem todo mundo gosta de Star Wars. Essa animação acho que não é para todo mundo, mas ela é bem divertida e é algo que tem me entretido ultimamente. Então, fica a minha dica. Dê uma conferida no Mandalorian e também no The Clone Wars, A Guerra dos Clones, animação sobre o universo Star Wars. Você encontra, inclusive, no Disney Plus, ou na Disney Plus. Tanto faz, não tem ainda definição para Disney Plus. Se é a mas Disney Plus ou antes que o senhor Plus. me venha com essa, eu já resolvi o problema. Perfeito. Bom, as minhas HQs, eu tô numa aqui que eu já comecei a leitura dela, mas ela é um tanto quanto grande, então não vou falar dela ainda. Bom, eu vou indicar uma série que eu comecei a assistir na semana passada, e eu já tava programando de dar ela como dica mesmo, porque eu já tinha visto os prêmios que ela tinha ganho, eu já sabia o assunto, e eu pretendia assistir. Comecei a assistir, ela já estava na minha listinha aqui, é The Morning Show, da Apple TV+, e ela é com a Jennifer Aniston, com a Reese Witherspoon e com o Steve Carell, também conhecido como Michael Scott. Não, brincadeira, é só Steve Carell mesmo. Bom, a série... Eu não sabia que essa série que eu ia indicar seria intensificada por um caso que aconteceu essa semana, mas enfim. A série, ela conta um caso de assédio sexual, tem caso de assédio moral também, numa emissora de TV, que é fictícia, que fica em Nova York. E todos os trâmites do agressor, da vítima, vai contando toda a história por todos os espectros. E assim, eu achei muito interessante porque ela mostra muito o Steve Carell, que é o agressor, e você vê como a cabeça dele funciona
para ele achar que aquilo é ou não é uma agressão. Então, assim, a série é muito, muito, muito boa. Eu recomendo. Eu acho que é uma série que todo mundo deveria ver. Mas eu não sabia que eu indicaria na mesma semana que tivemos o caso do Márcio Smelling e da Calabresa. Então, eu acho que se alguém leu o texto que saiu ontem, sobre toda a história, eu acho que essa série é muito válida de assistir ainda. Então, é isso. E essa é a minha dica. Eu não queria terminar tão baixo astral assim, mas essa é a minha dica. Eu fiquei muito pensativo com isso. Lembrando que o texto tá disponível para ler na revista Piauí, então tá aí. Muito bem lembrado, Ana. Eu vou deixar, inclusive, o link como um link complementar do podcast. Quem quiser... Quem tiver... Na verdade, eu acho que não é quem... Todo mundo deveria ler. Só que vai ter gente que não vai conseguir ter estômago para ler. Mas mesmo assim, tenta ir até o final, porque eu acho que... Não sei. Tentem ler. Com todos os avisos de gatilho, um texto bem pesado, mas quem tiver psicológico para ler, leia. Exato. Eu acho, Clê, que todos os homens têm por obrigação ler isso. É nesse ponto que eu queria chegar, Luquiba. Muito obrigado. Muito obrigado. Meus queridos, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês, e aquele efusivo abraço, e que na semana que vem ninguém estoure um gás no apartamento do Dodô, para ele estar desde o começo. Um abraço, gente. Até a próxima. Bom, eu achava que ia terminar em alto astral esse podcast, mas a dica do chefinho me botou pra baixo, mas não é um caso sério, precisa realmente ser comentado. Isso aí, bora lá pra mais uma semana, né? Vamos todo mundo ficar na paz, todo mundo ter uma boa semana aí, quem tá ouvindo a gente, todo mundo que tá aqui comigo. Boa semana pra todo mundo. E antes do Luke entrar rapidinho, só vamos soltar um negócio aqui, né, Ana? Eu não sei se semana que vem você não tá nesse podcast, talvez você volte no último do ano, certo? Com todo mundo, certo? Talvez sim. Talvez sim. Mas tem projeto novo pra 2021, certo? Bora deixar aí o suspense pra todo mundo ficar só esperando pra ver o que vai vir. E talvez, porque, só explicando, eu vou viajar pro Pará e a internet lá na minha cidade às vezes é um pouco instável, então a gente vai ver como que vai funcionar, mas se tudo der certo, no último podcast do ano eu tô aqui de volta. Exato, então já vamos fazer esse anúncio, provavelmente o último podcast do ano estaremos todos juntos naquela zona absurda, como vocês viram no podcast 19 lá em Louveira. Luquiba, pode dar o seu adeus agora e não te atrapalho mais. Obrigado a todos que nos escutou e, como sempre, se tiver algum assunto que queira escutar por aqui, nos procure em nossas redes e faça sua sugestão. Iremos analisar com carinho. Abraço. Isso aí. Como sempre, bebam água, bebam cerveja porque também tem água. Um bom início de semana, vencemos mais um e um grande abraço. É isso. E reforçar, eu falei de encontro, encontro virtual. Estaremos todos em nossas casas, mas vamos nos encontrar virtualmente. Não vai ter festinha, não. Vamos deixar isso para 2021. Não vai ser rolê no Pará. Exato, nós vamos deixar isso para 2021. A gente não sabe se no Pará, se em Minas, se em São Paulo, onde quer que seja, no Rio de Janeiro, esqueci de falar do Rio. Ou em Toronto também, né? Por que não vamos encontrar o Henriqueta em Toronto quando ele voltar para lá? Mas enfim, gente, valeu, até semana que vem. É isso aí, seus urubu. Acabou mais um episódio do Zonecast. Nessa semana tivemos uma decisão judicial, que bateu forte num texto, que fizemos lá no começo do ano passado. Segundo manchetes, abre aspas, Flamengo vence recurso e não terá mais de pagar pensão de R$10 mil às famílias de vítimas do incêndio no Ninho do Urubu. Venceu. Quem venceu? Não vencemos nada, estamos todos perdendo como humanos, como sociedade. Descaso e violência com nossas crianças, não dá mais. Nesse caso foram os 10 anjos do Ninho do Urubu, mas só em 2020 já tivemos tantos outros. João Pedro, Ágata, Miguel, nesse final de semana, mais 2, Emily e Rebeca. Não dá mais, estamos cansados. Enfim, sigam tomando a boa e velha água, que o Dodô tanto fala, só assim para seguir os nossos dias.
Semana que vem tem mais, e, enquanto a vacina não chega, toquinhos de luz no cotovelo de vocês, mas assim que ela chegar, toma logo e deixa de ser retardado.